eu vou apresentar para vocês uma coisa básica, que é o quê? Como soldar. Né? Como fazer uma boa solda, né? O que você precisa, o que eu tenho que ter para trabalhar. Bom, para trabalhar, pessoal, a primeira coisa que vocês vão ter que ter é uma bancada. Eu tenho no meu canal um vídeo sobre bancada. Eu vou deixar, tá? Eu vou deixar aqui no canto aqui o linkzinho para vocês clicarem e verem como montar uma bancada de baixo custo. Né? Para quem está começando, quem não tem dinheiro, o ideal é começar realmente do zero. Então vamos lá. Esse vídeo eu vou dividir em duas etapas. Tá? A primeira parte agora eu vou apresentar para vocês o que vocês precisam para trabalhar, né? Começar a fazer uma solda em eletrônica. E depois eu vou mostrar como fazer a solda efetivamente. Primeiro ponto, pessoal. Material, o ferro de solda. Tá? Esse aqui ó, é um ferro de solda muito bacana, que ele na verdade é ferro de solda e estação de ar quente. Tá? Eu tenho ele no canal, eu vou deixar o vídeo aí também. Tá? Vou colocar o vídeo aqui na descrição desse ferro de solda. Ele é muito barato. Uma solda aqui no Brasil está quase R$1.000, esse daqui está R$200, 200 e poucos reais. E então é uma porcaria? Não é não, pessoal. Essa solda aqui é muito boa e vocês vão ver ela na prática, tá? Então, aqui eu vou botar o vídeo do unboxing dela. O link que eu coloquei aqui é o vídeo do unboxing. Então, o ferro de solda. Isso aqui é tema para um próximo vídeo, mas é uma coisa que vocês têm que ter também, que isso aqui é um sugador de solda. Tá? Isso aqui é para você soldar um componente. Dependendo, eu mostro para vocês aqui nesse vídeo como fazer. Tá? Eu vou tentar dividir em duas etapas, que talvez a posição vai ficar meio ruim. Tá? Então, o sugador de solda, ferro de solda, sugador de solda, pasta de solda. Tá? Essa aqui é pasta mesmo, né? Isso aqui é bom para quê? Para limpar o contato e a solda aderir melhor na superfície. Tá? A solda, propriamente dita. Tá? Tem vários tipos de solda, viu, pessoal? Depois vocês procuram na internet que a solda tem especificações, cada uma para um tipo. Isso daqui é uma solda bem comum, mesmo usada em eletrônica. Inclusive tem chumbo, tá? Eu vou falar sobre isso agora. E ela está sendo substituída pelas sem chumbo, né? Então você vai ver uns carretéisinhos desses verdes e tudo mais. Ainda tem muita polêmica. Uns dizem que essa solda sem chumbo não adere bem, essa aqui ela adere melhor. Olha, eu acho que de qualquer forma é bom você ter um material, tá? Mas eu vou te falar qual é o material que você precisa, que é isso aqui, ó. Luva. Ninguém dá a mínima para isso. Eu mesmo, viu, pessoal? Eu de vez em quando faço alguns vídeos na internet, eu faço sem luva. Mas vamos fazer o que é correto, tá? Temos que usar luvas para trabalhar com eletrônica. Você fura dedo, você machuca, você arranha e você está lidando com isso aqui, ó. Isso aqui é chumbo, pessoal. Tá? Chumbo, queira ou não, é um metal pesado, não só pesado pelo nome, mas pesado como se diz na área médica. E é um metal que uma vez que entra no seu organismo, ele não sai. Ele fica a vida inteira lá. E ele vai se acumulando. Isso vai acumulando, acumulando, acumulando. Uma hora você começa a ter doenças. Então uma pessoa que trabalha 20, 30 anos com eletrônica e nunca se protege, ela está acumulando esse chumbo dentro dela. Né? E outra coisa que é o ideal é você ter um exaustor, alguma coisa para sugar esse ar aqui para fora. Eu infelizmente não tenho aqui, é um dos meus projetos, um dia colocar um exaustor aqui. Então você tem que pelo menos afastar o rosto, né? Tira o rosto de cima da solda porque os vapores sobem. Né? Então, queira ou não, pode ter chumbo? Pode. Acho um pouco difícil, mas pode ter chumbo no vapor sim. Afinal de contas você tem algumas evaporações. E tem o breu. Né, a pasta de solda, o fluxo de solda que fica dentro do arame de solda. Esse arame não é maciço, dentro dele tem fluxo de solda, tá? E que é parecido, mas tem a mesma finalidade que a pasta de solda, limpar a região da solda e aderir bem, né? Então você tem que se proteger. Esses vapores vão intoxicando você com o tempo. Tá? Então use isso, se não puder use máscara, tá? Ou se tiver o exaustor sugando, aí sim é o melhor dos mundos. Tá? E outra coisa que é bom vocês terem, vou botar aqui do ladinho, isso aqui, ó. Esse é fluxo de solda. Tá? Peraí, mas qual é a diferença de pasta de solda para fluxo de solda? Olha pessoal, ambos fazem a mesma função.
tá? Ambos servem para limpar o local e a solda aderir bem. Mas para quem solda mesmo no dia a dia, percebe uma pequena diferença, né? Quando você está soldando, por exemplo, um CI, né, que tem várias perninhas e você tem que passar a solda em cada um deles, o fluxo ele direciona melhor a soldagem. Então você percebe que o estanho ele acaba caindo em cima da trilha. Vamos botar meu dedo aqui, ó. Faz de conta que cada dedo é uma trilha. O fluxo ele consegue isolar um pouco melhor entre essas trilhas. Então a solda ela cai certinho em cima da trilha. Dificilmente você vai ter uma solda juntando uma trilha a outra. Tá? Obviamente, se botar muita solda vai juntar, mas se você estiver botando a quantidade ideal de solda, o fluxo ele faz essa função e eu acho muito melhor. Já tentei fazer com pasta de solda, não é a mesma coisa, tá? O fluxo para esse tipo de solda é melhor, mas a solda essa pasta de solda é bem mais agressiva que o fluxo de solda. Dependendo de como você estiver utilizando isso daqui, ela chega até a corroer o cobre, né, ou a placa de cobre. Se for uma trilha muito fina, isso aqui corrói, né? Já o fluxo não tem essa função. Então, dependendo da soldagem que você vai fazer, isso aqui é melhor do que isso daqui, tá? O que eu estou falando é na prática, tá, pessoal? Se vocês procurarem discussões sobre pasta ou fluxo na internet, tem vários vídeos. E cada um fala uma coisa, né? Cada um tem uma experiência. A minha experiência com pasta e com fluxo é essa. Então eu percebo que a pasta é bem mais agressiva que o fluxo e o fluxo ele tem uma isolabilidade melhor ao se soldar um CI. Se algum técnico estiver vendo esse vídeo, então compartilhe a sua opinião aí. Vamos também trocar informações, é bacana isso pra gente, faz a gente crescer, né? Então tá, pessoal, isso é o mínimo que você precisa para fazer uma soldagem. E agora eu vou fazer uma solda com vocês. Vou pegar uma plaquinha aqui, velha, que eu arranquei um dos relés dela, né? Tá aqui o relé. Eu tirei para poder mostrar para vocês como soldar um relé. Então nós vamos soldar esse relé aqui. Então eu vou botar a câmera o mais próximo possível para que vocês peguem o detalhe da solda, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, câmera na posição, tá? Já estou de luva, podem ver, certo? Aqui nós estamos com a nossa placa e aqui nós temos o nosso relé, tá? A pasta já está pronta, mas provavelmente eu não vou precisar dela, tá? E nosso ferro de solda já está pronto, com a ponta limpa, ó, a ponta está limpinha, já pronto para o uso, certo? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encaixar o componente, por óbvio, né? Então tá aqui, vamos fazer de conta que esse relé estava danificado e nós estamos trocando o relé, né? Nós identificamos que ele estava com um problema, então eu vou colocar aqui, ó, vou encaixar, certo? Tá encaixado, vou virar ao contrário, ó. E agora nós vamos soldar. Primeiro, pessoal, eu vou explicar para vocês a técnica de solda, tá? Então, vou simular o ferro de solda com uma ponta de chave de fenda, só para que vocês tenham ideia, tá? Porque eu não vou aquecer a peça agora. O pessoal tem mania de fazer isso aqui, ó, quem está começando, né? Pega o ferro de solda, isso aqui é simulando, tá? Imaginando o ferro de solda, pessoal. Aí eles colocam a solda aqui no ferro de solda e depois vai em cima da peça. Não vai funcionar, pessoal. Como eu disse para vocês, o arame de solda ele tem fluxo aqui dentro, né? Ou simplesmente uma pasta térmica. Ele tem um material aqui que é justamente para limpar o local da solda. Se você faz isso, joga no ferro de solda e depois joga em cima da peça, o fluxo já evaporou aqui no ferro de solda. A ação do fluxo é no momento que encosta na peça e que você aplica o calor. Entendeu? Se você jogou aqui, ele evaporou. Quando você vem para cá, já não tem quase fluxo nenhum. Então ele não tem o mesmo efeito, ele não vai limpar a região, tá? Então isso tem que ser feito, todo esse conjunto tem que ser feito no local. Os três pontos têm que estar encostados: o local da solda, o arame de solda e o ferro. Tá? Isso tem que ser simultâneo, os três ao mesmo tempo. Então, como que deve ser feito, pessoal? Ó, aqui dá para vocês verem o terminal e dá para vocês verem
o filamento, o local da solda, o cobre. O que você tem que fazer? Imagine que minha chave de fenda é o ferro de solda. Eu vou fazer isso várias vezes para vocês verem. Vocês primeiro encostam no local da solda, tá? Para que aqueça essa região, e depois você encosta no terminal e aí aplica a solda. Por que essa sequência, pessoal? Tem componentes que são sensíveis ao calor. Então, se você encosta o ferro de solda junto aqui do terminal por muito tempo, você acaba transferindo esse calor para o componente. Dependendo do componente, ele acaba danificando. Por exemplo, um diodo, um transistor, né? Então, se a solda for rápida e ela estiver na temperatura adequada, você não vai queimar o componente, é mais difícil, né? Ainda mais se você estiver utilizando uma estação de solda como eu estou, né? Aí realmente é mais difícil você queimar o componente. Você tem que fazer algum erro. Agora, se você estiver utilizando um ferro comum de soldar, eles não têm um controle de temperatura. Então, pode ser que ultrapasse a temperatura ideal, né? E aí você venha danificar o componente, tá? Então, como que vocês vão fazer? Dessa forma. Quem tem maior massa aqui, pessoal, é esse ferrinho ou é a placa de cobre? É a placa de cobre, a área aqui é muito maior. Então ela demora muito mais para aquecer do que propriamente o terminal. Por isso que você encosta primeiro na placa, aqueceu, aí sim, você encosta no terminal, no terminal não, no fio, né, no local da solda, e aí você joga a solda em cima. Eu vou fazer para vocês agora na prática, para vocês verem. E vou fazer bem lento. Como eu disse, já tem fluxo de solda aqui, mas eu vou passar um pouco de pasta de solda só para vocês verem a ação da pasta de solda. E os outros não, os outros eu vou fazer sem solda, porque não há necessidade, tá? Então tá aqui, ó. Vamos botar um pouquinho de pasta aqui, ó. Ó, pasta. Vocês vão verificar a ação da pasta, mas por curiosidade. Mas as demais vocês vão ver que não precisa, tá? Estou com meu ferro de solda aqui, já em posição, né? E o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou encostar no terminal, ó, percebam que vai sair o vapor, o terminal aqueceu, trago o ferro de solda para trás, e aí eu vou com o fio juntando aqui, ó. Ó, o fio derrete, segura um pouquinho, solta. Olha que solda linda, pessoal. Perceberam? Vou tentar aproximar para vocês verem aqui. Ó. Deixa a câmera focar. Mas já dá para ver. Olha que solda bonita. Bem feitinha. Ela tá uma ilha certinho e aderiu bem. Viram? Então, esse é o esquema. Encostou, aqueceu, gira um pouquinho para encostar no terminal e você vai com a solda do lado oposto e joga. Não adianta você ficar com o ferro desse lado e jogar a solda aqui. Vai soldar? Vai. Mas até a solda vir para o outro lado, entendeu? Ela já evaporou o fluxo, já chegou aqui sem muito poder de limpeza, então a solda não fica tão bonita. Ao passo que se você encostar de um lado, virou, encostou na peça e vem com a solda do outro lado e encosta, você espalha muito melhor a solda, tá? Outra coisa, cuidado com excesso de solda, então você colocar muita solda. Eu vou fazer uma solda aqui com excesso para vocês verem como é que é, tá? E aí vocês vão ver a diferença. Então eu vou soldar agora errado, pessoal. Essa solda que eu vou fazer aqui, vou fazer errada, vou fazer com excesso de solda. Vocês vão ver como é que ela vai ficar, tá? Ó, vou fazer errado, tá, pessoal? Ó, excesso de solda. Deixa esfriar. Ó, observem. Olha a bola que ficou. Perceberam?
com uma bola gigante aqui de solda. Qual é o problema de uma solda assim? Olha só, se eu vim com uma chave de fenda aqui, ó, ela agarra. Se eu fizer força, ela sai, ela arrebenta essa trilha aqui. Agora olha essa. Ó, não dá nem espaço para a chave de fenda entrar. Perceberam? Então isso aqui é excesso de solda. Vai funcionar? Perdão, aqui pessoal. Vai funcionar, ó. Vejam que está agarrado, eu estava mexendo aqui. Essa aqui também está com excesso de solda, mas essa aqui veio de fábrica. Ó, olha a bola de solda que ficou aqui. Perceberam? Olha a bola. Olha o gigante, parece uma bola de futebol. Isso aqui, ó, a chave de fenda agarra. Ó. Se eu fizer isso aqui, eu arranco essa trilha, eu arranco essa solda. Tá? Vai funcionar? Pessoal, vai. Tá? Mas não é uma técnica adequada. Isso aqui, esse tipo de coisa aqui não é o correto, não é tecnicamente correto. Tá? Agora vocês vão ver como é que funciona o sugador, porque eu vou tirar o excesso de solda, eu vou refazer ela direitinho. Isso é o que um sugador faz, pessoal. Ele tira a solda. Perceberam? Ó. Ó como ficou limpinho. Se eu quiser soldar o componente, eu consigo. É para isso que serve um sugador. Agora vamos fazer a solda da maneira correta. Como deve ser feito. Tá? Olha só. Encostou, aqueceu. Segura um pouquinho, tira. Olha lá. Ficou bem melhor. E olha que eu ainda carreguei um pouquinho a mão de solda, hein? Podia ter botado um pouco menos. Perceberam? Ó, olha ela aqui. E ainda pesei um pouquinho a mão, viu? Podia ter botado menos solda ainda. Bom, vamos para o próximo agora. Ó. Está vendo que a placa aqui é muito maior, a placa de cobre, então essa região ela vai demorar mais para aquecer. Vou fazer errado de novo, tá pessoal? Eu vou botar rápido e tirar, vocês vão ver como é que a solda vai ficar. Ó. Tô fazendo errado. Ó. Ó, não encostei na placa de baixo. Mas mesmo fazendo errado ainda saiu boa. É a força do hábito. Ó, mas não ficou tão bom não. Ficou com um pouco de excesso de solda e eu não aqueci. Ó, eu não aqueci legal a parte de baixo. Ó, ainda ficou um pouquinho, você percebe que ela não está tão bem aderida na parte de baixo. Esse tipo de solda para corrigir não preciso nem tirar o excesso de solda. É só fazer isso aqui. Aquecer, esperar um pouquinho, aí ela vai espalhar e eu tiro. Pronto. Ó, ela já aderiu de forma correta. E ainda pesei um pouquinho, hein? Podia ter botado um pouco menos de solda ainda. Vamos ver se agora eu acerto? Vamos lá, pessoal. Ó, vou fazer essa agora, hein? Encostei, aqueceu, jogo a solda. Ó, espalhou, espera um pouquinho, puxo. Deixa esfriar. Ó, essa saiu bonita. Aqui, ó. Perceberam? Ficou na ilha corretinho, a chave de fenda não tem espaço para entrar, ó. Perceberam? Ficou bem espalhada. Isso aqui é sujeira, tá, pessoal? Esse brilho aqui, ó. Então, ó, ficou bem espalhada. A solda ficou boa aqui. Agora vamos ao último terminal. Ó, encostei, jogo o fio, espero, puxo. Ó que beleza. Olha que maravilha. Perfeita a solda. Tá? Pessoal, agora eu vou dar um toque para vocês de coisas práticas mesmo. Principalmente quando você usa o sugador de solda, como eu mostrei para vocês.
Ó, tem alguns respingos que ficam, que espalham aqui. Não sei se dá para câmera pegar. Dá sim. Ó, percebam que tem umas partes brilhosas que nem tá aqui, ó. Isso aqui é respingo de solda. Qual é o grande problema dos respingos? Quando ele cai numa área grande assim, não há problema nenhum. Mas se ele cair entre as duas trilhas aqui, ele pode fechar um curto. E aí nós teremos um grande problema. Se eu usar o fluxo, isso aqui melhora. Vocês querem ver? Agora vocês vão entender o porquê do fluxo. E é bom que vocês vejam a diferença também, né? Ó, vou fazer uma solda com fluxo agora, tá, pessoal? Tá aqui. Vou jogar o fluxo aqui, ó, bastante. Agora vejam, observem. Aqueceu, tirei, aqueceu, tirei. Ó, se eu fizer aqui no meio dos dois, mesmo assim não pega. Ó. Pronto. Dá pra ver, ó. Ficou bonitinho, olha lá. Não curto-circuitou um no outro. Você vê? Isso é o que o fluxo faz. Então a solda também fica boa, também fica bonita, né? E ele consegue fazer um isolamento entre os dois terminais. Então mesmo os respingos que tem, ó, pode ver que eu tirei um agora. Ó. Eles não ficam, eles saem fácil. Então o macete, vocês podem passar um pincel depois de soldado, né? Ou simplesmente fazer que nem eu faço, ó, passar uma chave de fenda aqui com a pontinha entre os dois e vocês removem qualquer possibilidade de curto de solda. Entenderam? Esse chapisco, né, vamos dizer assim, que vocês estão vendo de solda aqui é justamente por causa do sugador. O sugador ele espalha um pouco mesmo a solda quando você está tirando, então é bom ter esse cuidado, né? Então, pessoal, começando, né? Caminhando na eletrônica, né, vamos dizer assim, esse é o nosso primeiro vídeo, como fazer uma solda bem feita. Mostrei o errado e mostrei o correto. Certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse. Um abraço e até a próxima.